O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe perguntaram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixai-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que o chefe das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados do meu coração, então mais uma vez acolha todos os irmãos que estão com a gente, os irmãos que vêm de outras comunidades também celebrar, os irmãos que estão conosco pelas redes sociais participando dessa Santa Missa. Uma alegria muito grande ter a sua presença na nossa Santa Missa desse domingo. Hoje, você viu, entraram conosco também os ministros que daqui a pouquinho nós vamos dar a provisão para eles. Hoje, a gente foi lembrado no comentário inicial, é Dia Mundial das Missões. Rezamos pelas missões, os missionários de ontem, de hoje e de sempre. Os missionários que trouxeram a palavra para a gente, no nosso Brasil brasileiro, missionários que circulam o mundo levando a palavra de Jesus, levando a boa nova do Senhor, missionários que estão em terras distantes, em terras carentes, em terras que têm dificuldade de tudo e de todos. A gente coloca esses missionários hoje no nosso coração e rezamos por eles. Hoje também, filhos, com grande alegria, nós rezamos então por esses meninos e meninas missionários que se colocam como missionários no serviço de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. E justamente hoje, nesse 29º domingo do tempo comum, a liturgia fala para a gente um pouquinho de uma forma de nós conhecermos Jesus. É uma forma de Jesus identificar-se. E a gente começa logo pela primeira leitura, é do livro do profeta Isaías. E no profeta Isaías, nesse trecho que nós lemos hoje, o 4º cântico do servo sofredor. O Filho do Homem será macerado, vai sofrer e vai assumir sobre ele uma culpa que não é dele, que é nossa. O servo sofredor. No texto de Hebreus, o escritor sagrado lembra também daquele que vai, por causa do seu sofrimento, conduzir muitos justos, transformar muitos injustos em justos, trazer salvação para muitos. E o texto do Evangelho, Marcos,
Primeiro começa com aquela cena, os discípulos diante de Jesus, conversando, Jesus ensinando. Dois dos discípulos aproveitam a oportunidade. A gente pode pensar assim, eles pensaram ali, estamos na presença de Jesus, Jesus está aqui nos ensinando, vamos logo fazer um pedido para ele. Eram os filhos de Zebedeu, o Tiago e o João. Chegaram pertinho de Jesus e disseram: Senhor, queremos que faças para nós aquilo que nós vamos te pedir. Aí Jesus parou e disse: pode pedir, o que vocês querem? E daí eles pediram: quando tu estiveres na tua glória, permita que um de nós sente à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus ficou um pouco decepcionado com o pedido que eles fizeram. E a primeira coisa que Jesus diz é: vocês não sabem o que estão pedindo, não sabeis pedir bem, não sabeis pedir bem. E aí Jesus faz uma pergunta: por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber e ser batizado no batismo que eu serei batizado? Ao que Jesus está se referindo quando ele faz essa pergunta? Podeis beber do cálice que eu vou beber, ser batizado do batismo que eu sou batizado, serei batizado. Talvez aqueles dois, Tiago e João, não tenham entendido direito o pedido e aquilo que Jesus falou, mas Jesus estava falando do cálice do sofrimento. Isso que nós lemos na primeira leitura da profecia de Isaías, o servo sofredor, que nós lemos na segunda leitura, Hebreus, aquele que por assumir a nossa culpa, vai justificar a muitos. É o sacrifício, o sofrimento. Ser batizado no batismo que eu serei batizado, Jesus está dizendo do batismo de cruz. No batismo de cruz de Jesus, pela cruz, sofrimento de Jesus na cruz, todos nós recebemos no nosso santo batismo a vida nova. Então Jesus estava perguntando para eles: vocês podem passar pelo sofrimento? Porque vocês dois estão pedindo um lugar de honra na glória, na eternidade. Mas para chegar à eternidade é preciso renúncia, sacrifício, beber do meu cálice, ser batizado no batismo que eu serei batizado. Como eles não estavam entendendo direito e só pensavam em glória, e ainda a visão que eles tinham da glória nesse momento era aquela visão de que Jesus seria o rei no modelo humano, um guerreiro que destruiria tudo e queria reinar num grande palácio. Eles falaram: podemos. E aí Jesus diz: então vocês serão batizados no mesmo batismo. E de fato, todos os 12 apóstolos foram martirizados, passaram pelo sofrimento, foram batizados no batismo de cruz e beberam o cálice do sofrimento e da dor, deram a sua vida por amor a Jesus. Mas naquele momento eles não entendiam. O que para mim e para você vale desse texto? O que Jesus está ensinando? Todos nós queremos caminhar para a glória, para a eternidade, mas a glória que nós buscamos não é uma glória humana. Nós não buscamos um reconhecimento temporário aqui, não queremos ser melhor que os outros irmãos no sentido de menosprezá-los e nós sermos idolatrados, salve, salve. Não, nós buscamos glória eterna. Então vamos perguntar para nós mesmos: a cada Santa Missa que eu vou, eu estou na presença de Jesus, como estavam os dois discípulos? E quando eu estou na presença de Jesus, eu aproveito como os dois discípulos fizeram: já que eu estou na presença de Jesus, vou fazer um pedido. E aí qual que é o nível dos pedidos que nós fazemos para Jesus? É esse dos dois discípulos desavisados, que ainda buscam glória mundana, glória temporal? A gente pede só por nós mesmos o tempo todo, e ainda aquilo que pedimos são coisas que passam, bens passageiros, porque aquilo que Jesus quer dar para a gente é bem eterno, é bem que não passa, é tesouro que a ferrugem não corrói. Precisamos pensar, estando nós na presença de Jesus, e a cada Santa Missa nós nos colocamos diante do Senhor, qual que é o nível dos pedidos que a gente faz? Como está o nosso coração? Ou nós vamos ouvir de Jesus: não sabeis o que pedis? E aí Jesus conta para eles essa historinha aqui, Ele diz assim: veja, os
grandes desse mundo de Jesus oprimem o mundo, tiranizam o mundo, aqueles que querem ser grandes aqui, nesse mundo, os reis, opressores, os tiranos, usurpam os bens das pessoas, né? Era assim 2000 anos atrás, é assim hoje, é assim hoje. Olha para quantas lideranças. Claro, nós nunca podemos generalizar, nunca podemos dizer todo político é ruim, não podemos. Mas olha para os poderosos que nós temos, e não falo só de Brasil, falo de mundo, falo de nações em guerra, de nações em conflitos, de grandes desse mundo, querendo mostrar poderio bélico, um ser mais poderoso do que o outro, um tem um míssil mais poderoso do que o outro, um tem um tanque de guerra, um tem uma arma mais poderosa. Todos os tipos de disputas, porque aí Jesus vai no coração daqueles meninos, quando os outros 10 percebem que os 2 estão lá, quando eles percebem que o Tiago e o João estavam pedindo lugares de honra, os outros 10 ficam tristes, gerou discórdia entre eles. E aí Jesus disse: entre vocês não pode ser assim. Os grandes do mundo, os tiranos do mundo, eles não têm Cristo no coração, eles não buscam o reino, não buscam a glória, eles se matam a si mesmos, eles querem ter lugares de honra, querem conquistar espaço, e daí não olham o que sacrificam, as vidas humanas que são sacrificadas. É um grande terror que acontece por causa da insanidade, da busca de glória humana, de glória temporal. E aí acontece internacionalmente, nas grandes nações que estão em conflito. Acontece no nosso Brasil brasileiro, desvio de dinheiro para um lugar, para outro lugar. Vidas humanas vão sendo sacrificadas. Lá onde tem guerra é muito fácil de ver. Atira um míssil, mata um monte de inocente, de civil. Mas onde não tem uma guerra explícita, é mais complicado. A gente precisa raciocinar, olhar e ver aquilo que acontece nos hospitais, na segurança. E aí não está só a nível de governantes. Nós tivemos aqui, ontem foi sábado, sexta-feira, foi ontem, aquela loucura que incendiaram carros, eu nem sei mais, já estou tão perdido que não sei se foi sábado ou sexta. Sábado, né? Briga também por território, por facção, por poder. Quem pode mais, brigando pela mesma coisa, atira um míssil e mata trocentos. Quem pode menos, mas brigando pela mesma coisa, incendeia um carro, mata, rouba. Quem pode menos ainda, briga dentro de casa, cria conflito com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. A raiz é a mesma. É a busca de honraria humana, de glória passageira. Jesus diz: entre vós não pode ser assim. E esse vós que Jesus fala, somos nós, porque nós somos os discípulos do Senhor hoje. A gente tem que olhar para fora e dizer: tudo bem que estejam se matando entre eles, os que não creem em Deus, mas nós não podemos ser assim, porque nós temos um Cristo, e nós temos um Cristo que tomou o cálice do sofrimento, passou pela cruz do batismo, ou o batismo da cruz. Para nós não pode ser desse jeito. Jesus diz: entre vós não pode ser assim. Quem quiser ser grande, seja o servo de todos, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Dar a vida. É muito interessante esse dar a vida, porque inclusive o Senhor Jesus, quando ele faz a comparação do matrimônio, do homem que deixa sua casa, seu pai e sua mãe, se une a sua esposa, e já não serão mais dois, mais um na sua carne. Jesus também fala dele, que ele se casa com a igreja, e a verdadeira prova de amor que ele dá à igreja é a disposição de dar a vida por nós. Então nós também, para servirmos na nossa casa,
para servirmos na nossa comunidade, temos que ter essa disposição de dar a vida, é abrir mão daquilo que são os desejos mais primários do coração, os reconhecimentos, os elogios. E aí, se a gente vai servir numa família como esposa ou como esposa, se a gente vai servir numa família como filho, como filha, como pai, como mãe, lá também no seio familiar, como primo, como sobrinho, como tio, temos que deixar de lado esses apegos. E se vamos servir aqui numa comunidade religiosa, como ministros de música, como grupo de jovens, como diáconos, como padre, como ministros da Sagrada Comunhão, que não haja entre nós as mesmas disputas que existem entre os pagãos, entre aqueles que não creem em Deus. É isso que Jesus quer dizer. Entre vós não deve ser assim. O maior para aqueles que creem é o que serve, é o que está disposto a dar a vida. E que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.